Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama O Lamento do Wendigo. Ali de pé em meio aos pinheiros, eu vejo o tempo passar. Há muito que ninguém adentra a floresta e nem vem para essas bandas mais profundas. Meu corpo a cada dia se assemelha a uma árvore. Chapéus de couro já nascem em mim. Pequenos musgos crescem pelo meu corpo, tornando minha aparência cada dia mais parecida com uma árvore velha. Não fossem meus longos braços e minha cabeça em forma de crânio, com meus longos chifres, e já seria confundido com uma árvore. Mas admito que não vai demorar muito para isso acontecer. Aqui sozinho em meio à floresta vazia e sombria, eu penso no passado. Penso nos meus dias de humano, penso na minha família, nos meus filhos e na minha esposa, que tanto amava. Nossa casa nas montanhas, levamos anos juntando dinheiro para comprar aquele lote. Já havia algumas pessoas morando ali. Não estávamos totalmente a sós, mas ainda assim era sossegado e seguro. Nossos filhos poderiam correr livres, crescer em contato com a natureza. Era perfeito. Estávamos felizes e realizados. Minha família estava bem. Meus negócios iam bem. Até aquele dia. Mesmo no estado em que me encontro hoje, ainda estremeço quando penso nele. Foi a primeira vez que passamos o inverno nessa nova residência. Sempre íamos no verão, pois os garotos adoravam o lago que ficava próximo à casa. Mas naquele ano eles queriam passar o Natal ali, ver a neve sobre as árvores e pinheiros e enfeitar a casa como se fosse um globo natalino. Então pensamos, por que não? Encerrei meu trabalho na empresa na semana do Natal. Pegamos o carro, colocamos tudo o que precisaríamos para aquela semana e partimos. Todos estavam animados. E quando pegamos a estrada que subia a montanha, já sentimos o clima mudar. Estava mais frio. Minha esposa mandou que os garotos se agasalhassem. E nós dois fizemos o mesmo. A previsão do tempo disse que teríamos neve no fim de semana. Mas quando chegamos à nossa casa, a neve já caía. Achamos ótimo. Os garotos ficaram horas brincando na neve, enquanto eu e minha esposa colocávamos as coisas para dentro. A noite logo chegou. Acendemos a lareira e ficamos ali nos aquecendo e tomando chocolate quente. Mas o que era para ser uma semana maravilhosa, no clima natalino, se tornou um pesadelo. A neve virou uma violenta nevasca, impossibilitando a descida da montanha. O frio e o vento danificaram as comunicações. Estávamos isolados de tudo e de todos. Outras famílias que tiveram a mesma ideia que nós também ficaram presos na montanha. Uma semana virou 2 e o que era divertido já estava sem graça. À noite passamos a ouvir sons estranhos, caminhando pela vila de casas onde ficava a nossa. Parecia uma árvore estalando. Não tinha certeza, pois o som se confundia com o vento. Mas os gritos, esses eram inconfundíveis. Na primeira noite que ouvimos, estava longe. Chegamos a achar que fosse um animal, mas na segunda noite percebemos que não era um animal, mas nossos vizinhos sendo atacados por algo. Nas raras vezes em que amanhecia, sem nevasca, saímos para ver como todos estavam. Percebemos que alguns dos vizinhos tinham sumido. Todos acharam que eles haviam se arriscado descendo a montanha, mas aí encontramos rastros de sangue que levava até a floresta, e uma das casas havia sido completamente destruída. Daquele dia em diante, o medo passou a fazer parte de nossas vidas. Os gritos noturnos estavam se aproximando de nossa casa. Minha esposa chorava todas as noites, e nossos filhos viviam em completo terror. Já dormíamos todos no mesmo quarto. Os mantimentos estavam escassos e a lenha estava pouca.
Sentíamos que se nada fosse feito, acabaríamos morrendo ali, ou pela coisa que estava atacando os vizinhos e que logo chegaria até nós, ou pelo frio e fome. Acordamos com o som da casa do nosso vizinho sendo destruída e os gritos de terror da família pedindo por socorro. Seja lá o que fosse, era grande. Passamos a noite inteira acordados, tampando a boca de nossos filhos para que não gritassem. Podíamos ouvir a coisa mastigar eles, depois só ouvíamos árvores estalando e o som de vento batendo nas janelas. No dia seguinte, a neve estava salpicada de vermelho. Boa parte havia sido coberta pela neve, mas a destruição da casa e todo o sangue que havia dentro dela levou minha esposa a ter um surto e ela queria descer a montanha na marra. Já estávamos quase sem comida, sem lenha e sob essa ameaça constante de sermos devorados por alguma coisa que não sabíamos o que era. Aquele dia foi o pior de todos. Acalmei minha esposa e combinamos de montar guarda. Assim, se ouvíssemos o barulho de árvores rangendo, sairíamos pelos fundos e iríamos para a casa destruída dos vizinhos, e lá ficaríamos escondidos. A coisa não veio por uma semana inteira. Achamos que havia saciado sua fome. Já completava um mês que estávamos presos na montanha. O pouco de comida que tinha deixamos para os garotos. A fome e o frio enfim venceram. Eu montava a guarda naquela noite e acabei sucumbindo ao sono. Acordei ouvindo um som estranho. Eu abri os olhos com dificuldade. O horror que presenciei se colou na minha mente para sempre. Havia uma criatura esguia, com longos braços e de quase 2 metros de altura, devorando minha esposa. Meus filhos estavam descarnados do lado. Eu estava molhado do sangue deles e não conseguia dizer uma palavra sequer. Apenas tremia de medo e minhas lágrimas rolavam pela minha face. Foi minha culpa. Eles estavam mortos porque eu dormi. Quando a coisa terminou de comer toda a pele da minha esposa, ele me olhou por um longo tempo. Depois arrancou um pedaço de carne dela e me deu. Eu me recusei, mas ele segurou o meu rosto e apertou até que eu abri a boca e ele começou a enfiar pedaços de carne goela abaixo. Quando se deu por satisfeito, ele sussurrou algo incompreensível em meu ouvido e sumiu na minha frente. Hoje, aqui no meio dessa floresta de pinho, na montanha em que um dia sonhei em morar, entendo o que era aquela criatura, pois eu me tornei ela, e por tudo um ser. E o pior tudo em ser ela é a fome. Essa nunca acaba, é infinita. Mas tenho observado a vila na montanha. Ela está restaurada depois de 10 anos. Logo terei o que comer. Quanto ao que eu sou, bem, a essas alturas vocês já devem saber. Mas se ainda tem dúvidas, eu sou um mendigo. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Traga seus amigos para que conheçam o canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um. E até a próxima.